Vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada semana, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Neste vídeo eu vou estar apresentando para vocês um pouco das ideias de um filósofo chamado Sextus Empíricos, que é um filósofo cético ali do século II depois de Cristo. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Eu estou aqui com um livro, Outlines of Pyrrhonism, ou Esboços de Pirroísmo, onde nós vamos ler um pouquinho de alguns trechos, desse livro do Sexto Empírico, comentando, um pouco sobre o ceticismo pirrônico. Eu estou aqui no livro número 1 e ele vai falar da doutrina cética. É interessante, quando a gente usa a expressão doutrina, a gente já tem que tomar um certo cuidado, porque, na verdade, aqui não é exatamente uma doutrina no sentido de um corpo de teses, é muito mais uma doutrina no sentido de um modo, de uma atitude. Então, sei lá, eu tenho a minha doutrina de vida, se eu usasse essa expressão, minha doutrina de vida. Então, o ceticismo ele é uma doutrina nesse sentido, não exatamente uma tese filosófica, mas uma certa atitude. E aí ele vai distinguir 3 tipos de atitudes: a atitude dogmática, a atitude acadêmica e a atitude cética. Então, novamente, nós estamos usando o termo doutrina aqui como uma atitude. Existe a atitude dogmática, existe a atitude acadêmica e existe a atitude cética. A atitude dogmática é aquela daqueles que acreditam ter descoberto a verdade. Então, existem certas pessoas que acreditam ter encontrado a verdade. Então, se eu pego, por exemplo, uma pessoa que segue uma determinada religião, essa pessoa acredita que encontrou a verdade. Se eu tenho uma pessoa que acredita num certo artigo ou tese filosófica como verdadeira, essa pessoa acredita ter alcançado a verdade. Essas pessoas que acreditam ter alcançado a verdade são chamados dogmáticos. E aqui ele vai estar, por exemplo, o Aristóteles, o Epicuro, os estoicos. Todas essas pessoas acreditavam, de algum modo, ter encontrado a filosofia verdadeira ou a tese filosófica verdadeira. Depois nós temos os acadêmicos. Os acadêmicos são aqueles que defendem que a verdade é inapreensível, ou seja, de que a verdade não pode ser alcançada. Essas pessoas que acreditam que a verdade não pode ser alcançada, ele vai chamar aqui de acadêmicos, que acham que a verdade é inapreensível. Isso aqui é uma confusão muito interessante que às vezes acontece, porque muitas pessoas acham que os céticos são acadêmicos, são as pessoas que defendem que a verdade é inapreensível. Não tem nada a ver. Na verdade, o cético é um terceiro grupo. O cético é aqueles que continuam procurando a verdade. Ou seja, eles não defendem que a verdade é inalcançável. O cético não é a tese de que a verdade é inalcançável. A tese de que a verdade é inalcançável é dos acadêmicos. Na verdade, o cético é aquele que defende que nós ainda não alcançamos a verdade, mas devemos continuar procurando, continuar buscando. Então aqui vai ser um ponto muito importante para a gente já não entender errado o ceticismo, O ceticismo não é a tese de que a verdade não pode ser conhecida. O ceticismo é uma atitude de continuar procurando a verdade sem acreditar tê-la descoberto ainda. Então o cético, ele acredita que existe verdade. O cético, ele acredita que a verdade pode ser encontrada. Mas o cético defende que devemos continuar buscando, porque ainda não temos base suficiente para dizer que nós encontramos a verdade. Vamos entender melhor um pouco disso, O que vem a ser a filosofia cética? O Pirro vai distinguir na filosofia cética um aspecto geral e um aspecto especial. O aspecto geral diz respeito aos propósitos, métodos e critérios da filosofia cética. De novo, filosofia não é no sentido de uma tese. O ceticismo não é uma tese, é um modo, é uma atitude. Então aqui nós estamos falando de uma atitude filosófica cética. E qual que é a atitude filosófica cética no geral? É a suspensão dos juízos. O propósito envolve buscar a verdade. Certos métodos envolvem pesar os argumentos e as evidências a favor e contra uma tese. Os critérios envolvem, a gente ter critérios pelos quais a gente distingue o que é uma coisa em si, o que é a coisa como aparece para nós. E aplicando tudo isso, o cético chega na conclusão de que nós devemos suspender o juízo. Essa ideia de suspensão, no grego a palavra é epoké ou eporré,
Suspensão é você nem falar que é verdade nem que é falso. Então existe um campo do conhecimento que nós não temos como nem afirmar nem negar a verdade de uma tese. Nós vamos dizer que o cético não é aquele que suspende o juízo sobre tudo. Ele suspende o juízo sobre a coisa em si ou a coisa ela mesma. Porque o cético, evidentemente, ele acredita naquilo que aparece para ele. Nós vamos ver isso também. Existe também um aspecto especial da filosofia cética que diz respeito às objeções, às divisões da filosofia. Então, o cético pode cuidar, por exemplo, de considerar o ceticismo em relação à física, o ceticismo em relação à matemática. Então, existe todo um trabalho cético que se concentra, por exemplo, em regiões específicas do conhecimento e vai mostrando para a gente, né, como analisando essas áreas, a melhor atitude é a atitude de suspensão. Os céticos também são denominados por 3 termos, a escola cética, né? Então ele vai falar da nomenclatura do ceticismo. E aí ele vai aqui, né, dizer de 3 nomenclaturas. A escola cética ela é zetética. Zetética vem de uma palavra grega, né? Zetétic tem a ver com investigar. Então o cético é aquele que continua investigando, né? Ele está sempre buscando a verdade. O cético ele é um verdadeiro, digamos assim, perseguidor da verdade. Existe também um aspecto da escola cética, que é o aspecto efético, que tem a ver com o estado da mente de suspensão. Então, a ideia de efético, ou efectic, é a ideia de um estado da mente de suspensão. E terceira, a escola cética, ela é a aporética, né? A aporética vem daquela ideia de sem saída, uma rua sem saída, ou seja, na verdade, a gente não continua na rua como se a gente tivesse encontrado o caminho. Na verdade, a gente continua duvidando. Então, a escola cética ela é dubitativa. Ela sempre usa a dúvida, né? E como é que se dá esse processo, né, na escola cética? Ele vai dizer assim que o ceticismo, aqui no capítulo número 4 do livro número 1, né, o sexto empírico vai dizer assim, do Outlines of Pyrrhonism. Skepticism is an ability or mental attitude which opposes appearance to judgments in any way whatsoever, with the result that, owing to the equivalence of the objects and reasons thus opposed, we are brought firstly to a state of mental suspense and next to a state of imperturbableness or quietude. O que ele está dizendo, né? Eu li em inglês, né, para ficar mais fácil, mas ele está dizendo assim, vou traduzir aqui para vocês. O ceticismo é uma habilidade ou uma atitude mental que opõe aparências de juízos, de tal maneira que o resultado é que quando a gente compara 2 teses, existe uma equipolência dos objetos da razão, que assim são opostos. Então o que ele quer dizer? Existem assuntos em filosofia. O que o cético percebe, né? O cético não é aquele que simplesmente sai dizendo que não existem verdades, que nós não encontramos a verdade. Isso seriam os acadêmicos. O cético é aquele que acredita na verdade. O cético é aquele que busca a verdade. Mas o que o cético faz? Ele pesa na balança. Eu tenho uma tese. Vou dar um exemplo para vocês. Existe a tese, Deus existe. Existe a tese oposta a essa, ou contraditória desta, que é a tese, Deus não existe. Quando eu pego os argumentos a favor da existência de Deus, existem vários argumentos a favor da existência de Deus. Por exemplo, o argumento cosmológico, o argumento ontológico, o argumento teleológico. E eu pego também os argumentos contra a existência de Deus, né? Então, contra a existência de Deus, eu tenho o problema do mal, eu tenho o problema de uma ideia de inconsistência dos atributos de Deus, eu tenho certos problemas de transitar do ser, do pensar para o ser, né, que o Kant vai falar na dialética. Tem vários argumentos. De cá também tem argumentos do problema do mal, tem argumentos do ocultamento divino. Quando eu analiso os argumentos a favor da existência de Deus e analiso os argumentos contra a existência de Deus, eu coloco numa balança e eu vejo que as coisas se equiparam. Nem sempre vai ser porque você tem uma objeção específica àquele argumento. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você vai ter um argumento a favor da existência de Deus e você vai ter um contra-argumento. E esse contra-argumento anula aquele argumento. Por outras vezes, você não vai ter exatamente um contra-argumento. Você vai analisar, por exemplo, o argumento cosmológico e vai falar assim, muito convincente. Só que vai ter um outro argumento do lado de cá, que é o problema do mal, por exemplo. E a hora que você analisa o problema do mal, você percebe muito convincente. Só que não tem como os dois serem verdadeiros.
Você não consegue achar objeções suficientes para o argumento cosmológico, mas você também não consegue achar objeções fortes o suficientes contra o problema do mal. Então, o que você tem que fazer quando isso acontece? O que fazer quando eu percebo que, quando eu tenho uma tese filosófica e a sua oposta, as duas têm argumentos muito bons? Outras vezes, a equipolência, né, vai ser ao contrário. Às vezes você vai ter uma tese, todos os argumentos a favor da tese são muito ruins. Mas quando você pega os argumentos contra a tese, eles também são muito ruins. Né? Então, sei lá, vamos supor que em filosofia da mente você tem de um lado o fisicalismo e do outro o dualismo, né? Então o fisicalismo fala que a mente é física ou que a mente emerge do físico. E você tem do outro lado o dualismo, que fala que existe uma dualidade mente e corpo, e que a mente é uma substância e que o corpo é outra substância. Vamos pegar aqui o dualismo de substância. Quando você analisa os argumentos a favor do fisicalismo, você olha assim, nossa, tem um problemão aqui, esses argumentos são muito ruins, porque eles não conseguem lidar com um problema difícil da consciência. Eles não conseguem, por exemplo, explicar os qualia fenomenológicos. Mas quando você olha os argumentos do lado de cá também, você vê que são ruins. Dualismo de substância tem que lidar com interação mente-corpo, com um gap explicativo entre a interação mente-corpo. E aí você fala, nossa, dos dois lados, estou dando exemplo, é hipotético, gente, não estou dizendo que esse é o caso, mas dos dois lados você fala, os argumentos são igualmente ruins. E o que a gente tem que fazer então em relação a essas teses? O cético vai dizer que nesses casos nós temos que suspender o juízo. A gente não vai nem falar que a tese é verdadeira, nem que ela é falsa. Por quê? Porque, na verdade, na balança pesa igual os argumentos. Só que quais são os casos em que as teses pesam iguais dos dois lados? Né? Aqui no texto vai dizer assim, appearance will now mean the object of sense perception, when we contrast them with the objects of thought or judgments. Então, a primeira coisa que é importante da gente diferenciar, que aqui está dizendo, né? Vou traduzir, que ele está dizendo assim, nós chamamos de aparências os objetos da percepção sensível. Já os objetos do pensamento nós chamamos de juízos, né? Quem estuda Kant sabe que aqui é bem semelhante com a distinção que o Kant faz entre intuição da sensibilidade e o que é do entendimento, que é o pensamento. Então, a primeira coisa que é importante da gente diferenciar é o que é aparência do que é um juízo sobre a aparência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar e tomar um suco de laranja, eu vou sentir que aquele suco de laranja está doce. Tem como eu duvidar de que o suco de laranja aparece doce para mim? Não tem como. Mas tem como eu duvidar se o suco de laranja realmente é doce? Percebem a diferença? Uma coisa é eu dizer assim, olha aqui, eu tenho um objeto aqui. Isso daqui aparece para mim como vermelho. Tem como eu duvidar de que isso aqui aparece para mim como vermelho? O cético vai dizer não. O que você tem de aparência fenomenológica, a coisa como ela aparece para você, isso não tem como ser colocado em dúvida. É evidente que isso aqui aparece para você como amarelo. Você, em primeira pessoa, sabe que isso aqui é amarelo não, né? Vermelho. Você sabe que isso daqui aparece para você como vermelho. A questão não é essa. A questão é, isso daqui realmente é vermelho lá na realidade, independente da maneira como o seu olho interpreta a cor disso daqui? É isso que o cético duvida. Porque diferente, aqui a gente tem um juízo do pensamento e aqui a gente tem uma aparência. Aparece para mim como vermelho. Isso é uma experiência da sensação, uma experiência da percepção. Agora eu faço um juízo. Isso daqui realmente é vermelho. Eu estou trocando por amarelo, não sei porquê, mas isso daqui aparece para mim como vermelho. Isso é aparência. Juízo. Isso realmente é vermelho. Juízo é do pensamento. Vermelho aqui é da sensação, da percepção. Eu não tenho como duvidar de que eu perceba isso daqui como vermelho. Mas tem como duvidar se isso aqui realmente é vermelho. Então, a primeira coisa que vai ser muito importante para um cético é que o cético não duvida de tudo. O cético não é aquele que duvida de tudo. Pelo menos para o sexto empírico, na interpretação que ele faz do ceticismo pirrônico, o cético não é aquele que duvida de tudo. O cético duvida dos nossos juízos que extrapolam os limites do que a gente pode conhecer. O que eu posso conhecer? Como as coisas aparecem para mim. Eu não posso conhecer como as coisas são em si mesmas.
E esse não posso conhecer não é naquele sentido dos acadêmicos, de que a verdade é incognoscível, inapreensível, não é isso. Eu tenho que continuar buscando a verdade. Pode ser que um dia nós encontremos a verdade, mas no atual momento, a melhor atitude, dada o conhecimento que a gente dispõe, é se manter nos limites da nossa própria experiência. Eu posso conhecer aquilo que eu tenho experiência. Eu tenho experiência do vermelho, como ele é para mim. Eu tenho experiência do gosto, eu tenho experiência do cheiro. Agora, eu tenho experiência de como as coisas são em si mesmas? Não. Então, por isso que a atitude é de suspensão. E o que essa atitude de suspensão produz? Por exemplo, né? Produz uma quietude. Porque nada é realmente ruim ou bom. Ou não tenho como saber se é realmente ruim ou bom. Um exemplo que a gente pode dar é que a água salgada, ela é muito ruim para o ser humano. Se eu for na praia, né? E eu pegar um copo de água do mar e tentar beber, vai ser horrível, vai me engasgar a garganta. Mas para o peixe que vive ali no mar, aquela água salgada é boa. Agora eu pergunto para você, a água salgada, ela é em si mesma boa ou ruim? Ela é ruim para o ser humano, mas é boa para o peixe. Então, sem saber que a gente não tem como saber se as coisas realmente são boas ou são ruins em si mesmas, e que a gente não tem que ficar paranoico pensando, nossa, qual é a tese verdadeira? Tem que ficar com essa tese, aí você apega àquela tese. Não, o cético, ele não se apega a teses. Ele se afasta um pouco, mas ele também não se apega a negar teses. O cético não é aquele que nega que o mundo exista. O cético não é aquele que nega que possamos conhecer as coisas. O cético não é aquele que nega que haja ou não haja verdade. O cético é aquele que, diante de teses sobre a natureza em si das coisas ou da realidade, ou teses que vão para além das aparências, ele simplesmente se cala. Ele não diz nem sim, nem que não. Mas não quer dizer que o cético negue tudo, porque o cético afirma o conhecimento das aparências. Eu sei que o vermelho daqui aparece, eu sei que esse objeto aparece para mim como vermelho. Então isso que é muito importante. Então a suspensão ela leva uma certa quietude, né? A gente tem uma atitude de afastamento, de distanciamento do mundo, né? Então, lendo aqui ainda para vocês, ele diz assim: Those who say that the aesthetics abolish appearances or phenomena seem to me to be unquieted with the statement of our school. For, as we said above, we do not overthrow the affective sense impressions which induce our scent involuntarily, and these impressions are the appearances. Então, o que ele está dizendo aqui, né? O cético não duvida do aspecto fenomenológico. Por quê? Porque esse aspecto, ele vai dizer que é induzido em nós por assentimento involuntário. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso olhar para esse objeto aqui e falar, eu acho que isso aqui não é vermelho, não. Eu acho que isso aqui não... Melhor dizendo, eu acho que isso aqui não parece ser vermelho para mim. Isso aqui não aparece para mim como vermelho. Tem como eu dizer isso? Tem como eu escolher acreditar que isso aqui não está aparecendo para mim como vermelho? Eu vou dar um outro objeto fofinho aqui. Azul, um cachorrinho azul. Tem como eu olhar para esse cachorrinho azul e falar assim, eu escolho acreditar que esse cachorrinho não aparece para mim como azul. Eu acho que esse cachorrinho aparece para mim como amarelo. Não tem como eu dizer isso, porque não é escolha minha. Eu olho para o objeto e involuntariamente eu percebo azul. Eu olho para o objeto e involuntariamente eu percebo vermelho. Então tem como eu aplicar suspensão fenomenológica, suspensão de Epoquet em relação a aspectos fenomenológicos? Não tem. Porque não é escolha minha se isso aqui aparece para mim como azul ou não, se eu acho que aparece como azul ou não. Isso não é questão de escolha. Então eu acredito, e eu tenho que acreditar, por necessidade, que isso daqui aparece para mim como azul, que isso daqui aparece para mim como vermelho. O cético não duvida disso. O cético não duvida dessas coisas, né? Então ele vai dizer aqui. For example, honey appears to us to be sweet, but whether it's also sweet in its essence is for us a matter of doubt. Então o que ele está dizendo, né? Vou traduzir. Por exemplo, o mel... ele aparece para nós como doce. Mas se o mel é
Doce, em sua essência, é uma questão que pode ser colocada em dúvida. Então, qual que é a questão que o cético coloca em dúvida? Não é as aparências. É o juízo que vai para além das aparências. Que isso daqui aparece para mim como vermelho, não tem como eu duvidar, não tem como eu questionar. Que isso daqui aparece para mim como vermelho, aparece. Que isso daqui aparece para mim como azul, não tem como eu duvidar. Eu tenho aqui um negócio de cafeína, né? Que eu sinto um gosto de café é uma coisa que eu não posso duvidar. Agora, que essa coisa realmente seja café, aí eu posso duvidar. Que isso daqui aparece pra mim como vermelho, eu não posso duvidar. Agora, que isso daqui realmente é vermelho, aí eu posso duvidar. Então, essa diferenciação é muito importante. Mas o cético pode parecer, então, que ele não tem guia para sua vida. Não, o cético, ele se guia, né? E aí ele vai, que o sexto empírico vai falar do guia da natureza. Nós nos guiamos pelas leis da natureza. Então, assim, as coisas aparecem para nós com certas regularidades. Por exemplo, sempre que eu solto isso aqui cai. Então, isso aqui a gente chama de lei da gravidade. Que, para mim, as coisas aparecem de tal modo que quando eu solto elas caem. Isso faz com que eu faça ciência. O cético não é contra fazer ciência. O cético acredita que nós podemos descobrir leis da natureza. Só que o que a gente não pode saber é se essas leis se aplicam à coisa em si. A coisa como ela é em si mesma. Mas que existem regularidades no modo como as coisas aparecem para nós, o cético não duvida disso. E isso guia a nossa vida, né? Eu não vou, por exemplo, falar assim, eu sou cético, não sei se a lei da gravidade realmente é o fato, então eu vou pular do 13º andar, porque talvez eu saia flutuando. Não, isso não faz sentido pro cético. Pro cético, né, nós nos guiamos pelo modo como as coisas aparecem para nós e pelas leis da natureza que nós podemos tirar disso. O cético também se guia pelas suas paixões. Se eu sinto fome, eu busco alimento. Se eu sinto sede, eu bebo água. Então o cético também se guia, né, por suas paixões. E essas paixões não tem como eu duvidar delas. Tem como eu duvidar se eu tiver com fome que eu estou com fome? Tô morrendo de fome, minha barriga tá roncando. Faz sentido eu falar assim, eu sou cético, talvez eu não esteja com fome de verdade. Não tem como eu duvidar disso. Duvidar da minha fome. Se eu tô com fome, eu tô com fome, eu tenho que procurar comida. O cético também não duvida dos costumes que ele observa nas pessoas, né? Das tradições, dos padrões morais. Não é que o cético adota simplesmente um padrão moral da sociedade que ele está, mas o cético também acredita que existem normas, que existem regras de comportamento, leis que ele precisa obedecer. E o cético também faz arte. Aqui arte, a palavra arte, né, que é no grego tekné, é tudo que envolve produção. O cético produz, né, materiais, o cético trabalha. Então, o cético não é uma pessoa que duvidou de tudo, duvidou da vida. Porque o cético não duvida do mundo da vida. O cético não duvida do mundo da vida. O que o cético duvida é de um salto que vai para além do mundo fenomenológico, do mundo como ele aparece para nós. O cético não duvida que existem leis da natureza e que a gente tem que viver obedecendo às leis da natureza. Não tem como eu pular do 13º andar. O cético não duvida de que se a gente está com fome, a gente precisa buscar alimento. O cético não duvida que existem costumes, regras morais que precisamos seguir. O cético não duvida da necessidade de trabalhar. O cético não é cético sobre o seu mundo da vida. O cético ele é cético sobre juízos que vão para além do mundo como ele aparece para nós. O cético não duvida do mundo fenomenológico. O cético não duvida do mundo das aparências. Hoje a gente usa esses termos, né, que vem da fenomenologia, mundo da vida, mundo fenomenológico, que pode ajudar a gente a entender um pouquinho melhor, tanto que isso aqui é genial, né? Então ele vai dizer que eu vou traduzir direto, né, vou fazer em vez de ler em inglês, né, ele diz assim, para o cético, tendo parado de ficar filosofando sobre os objetos do juízo, né, e se atendo às impressões sensíveis, né, ele evita tanto falar que uma coisa é verdadeira quanto que ela é falsa. Desse modo, ele alcança um estado de quietude. Ele se encontra, né, por exemplo, quando tem duas teses, ele pesa elas de modo igual. Ele pesa uma de cá, pesa outra de cá. Então, o cético duvida de como seriam as coisas em sua própria natureza. Qual que é o fim do cético? É encontrar essa quietude que a suspensão de juízo nos faz alcançar. Depois disso, né, o sexto empírico vai falar de 10 argumentos a favor do ceticismo. Esses 10 argumentos ele vai chamar de 10 modos.
E aqui é importante a gente tomar muito cuidado, porque qual é a ideia? O que são esses argumentos? Esses argumentos são uma escada. Porque alguém pode pensar assim que o sexto empírico está dizendo assim, existe uma tese, que é a tese cética, e eu vou apresentar para você, tem aqui a tese cética, eu vou apresentar para você 10 argumentos a favor da tese cética. E aí você aceita a tese cética. Se fosse isso, o ceticismo do sexto empírico seria autocontraditório. Ele estaria dizendo que, na verdade, diante de teses, a gente tem que suspender o juízo, de que, na verdade, quando a gente compara uma tese de um juízo com uma tese do juízo oposto, né, a gente pesa na balança, a gente fica sem saber como decidir, e ele estaria dando um exemplo de um juízo sobre as coisas elas mesmas, em que ele apresenta 10 argumentos para você aceitar uma tese. Não é isso. Não é isso. Quem fala que o ceticismo é autoderrotador, autocontraditório, está completamente enganado. Primeiro, ceticismo não é uma tese. Ceticismo não é uma tese. Ceticismo é uma atitude. Qual que é a atitude? A atitude de suspensão de juízo ou de suspender tanto a atitude de afirmar ou negar a verdade de um juízo que diz respeito não às aparências, mas como as coisas são elas mesmas. Então, o que é o ceticismo? Ceticismo não é uma tese. Ceticismo é uma atitude de suspender o juízo em relação a teses sobre as coisas elas mesmas e não as coisas como elas aparecem para nós. E esses 10 argumentos, esses 10 modos, na verdade, eles são 10 argumentos para assumir uma certa atitude de vida. Só que esses argumentos são como uma escada que você sobe e depois abandona. Por isso que não é autocontraditório. Estou pegando aqui uma analogia do Wittgenstein para a gente imaginar isso. A gente usa argumentos para entender que argumentos não são suficientes para a gente aceitar ou negar uma tese. Então a gente usa esses argumentos como uma escadinha para a gente chegar à conclusão de que a melhor atitude que a gente pode ter quando duas coisas pesam igual na balança é suspender o juízo. Só que esses argumentos não são autocontraditórios porque, na verdade, eles são só uma escada, que quando você chega lá em cima, você percebe que não precisa dela mais, né? Então, qual que é a ideia? Eu vou usar argumentos para subir uma escadinha e chegar no topo e perceber assim, poxa, cheguei aqui no topo, agora eu posso ver melhor e eu estou vendo que a melhor atitude que eu posso ter é não me apegar a argumentos, é não me apegar a juízos. Então aqui não é autocontraditório, é como uma escada que você abandona. E eu vou mencionar brevemente esses argumentos, né? O primeiro argumento é o da variedade dos animais. A gente tem animais diferentes que percebem o mundo de maneira diferente. Então, de novo, o exemplo da cor. Eu vejo isso aqui como vermelho. Mas e uma vaca? Será que ela vê isso aqui como vermelho? E como que eu posso dizer que a minha percepção é a certa e que a da vaca está errada? Então vamos supor que a vaca olha para isso daqui e vê amarelo. Eu olho para isso daqui com meus olhos e vejo vermelho. Quem está certo? Eu ou a vaca? Não faz o menor sentido eu falar que eu estou certo e a vaca errado. Só porque os sentidos dela é diferente, né? Então não tem como saber a cor real disso daqui. Eu sei a cor para mim, que tem um globo ocular com bastonetes e cones de uma certa maneira. Porque tem animais que veem diferente. Existem diferenças entre os próprios seres humanos. Existem os daltônicos. E se na evolução das espécies os daltônicos fossem a maioria? Quem diria que talvez eles que enxergam as cores da maneira correta? Então o segundo argumento é a diferença entre os humanos. O terceiro argumento é a diferença entre os próprios sentidos que a gente tem. Por exemplo, né, às vezes a língua percebe alguma coisa como um gosto bom, enquanto os olhos percebem aquilo como um gosto ruim. Tem alimentos, né, que você olha para eles e fala, isso não deve estar gostoso não, mas quando você coloca na boca tá gostoso. Quem tá certo, o olhar ou a boca? Diferenças também, né, o quarto argumento diz respeito a diferenças de circunstâncias. Quando eu tô doente, às vezes uma comida que tem um gosto bom, quando eu não tô doente, fica com gosto ruim. Então como é que eu posso dizer que a comida em si mesma tem um gosto bom ou tem um gosto ruim? Né, o próximo argumento, o quinto argumento, né, diz respeito, né, a posições interferências e localidades, né? Uma coisa, eu olho pro céu e vejo a lua, ela parece menor que a Terra. Eu olho pro sol, parece que o sol é do mesmo tamanho que a lua. Mas quando a gente estuda, a gente percebe que a maneira como a gente percebe as coisas não é como as coisas realmente são. O sexto argumento, né, diz respeito a intermisturas, né? Coisas que aparecem misturadas. E o oitavo argumento
Quer dizer, o sétimo argumento diz respeito à quantidade, informações. Então, não vou analisar todos os argumentos, né? Mas aqui, para a gente pensar, são argumentos que o sexto empírico vai trazer para a gente pensar assim, será que eu tenho como confiar que minha maneira de perceber o mundo é a certa? Um exemplo muito legal é do beija-flor. Quando eu olho para um beija-flor batendo as suas asas, é muito rápido, eu não consigo nem enxergar. Mas poderia existir um outro animal que quando ele olha para as asas do beija-flor, ele percebe cada batida de cada vez. Talvez a mente dele ou os órgãos do sentido processa cada batida de cada asa de cada vez. Como que é, na verdade, na realidade? Será que o bater de asas de um beija-flor é rápido ou lento? Não sei. Talvez para mim, que sou um ser humano que vive cerca de 80 anos, é rápido. Mas se existe um ser que vive cerca sei lá, se existe um ser que vive cerca de 10 segundos e que percebe esses 10 segundos lentamente. E quando ele olha para as asas de um beija-flor, ele vê uma batida lenta. O tempo é percebido diferente entre os animais. Qual que é o tempo certo? As cores são percebidas diferente entre os animais. Existem línguas diferentes, tem gente que tem língua áspera, animais que têm línguas estranhas assim. Qual que é a língua certa para perceber o mundo? Tem animais que percebem o mundo, conseguem enxergar no escuro. Tem animais que se guiam pelo som, o morcego, né? Ele se guia pelo eco do som. Qual que é o jeito certo de perceber o mundo? Como eu posso garantir que o mundo é tal qual eu percebo ele, se tem outros animais, outros seres humanos que percebem o mundo diferente? E percebem diferente porque os órgãos do corpo estão configurados para perceber daquele jeito. Por que o meu jeito de perceber é o certo e desses outros animais seria o errado? Se um animal vê esse daqui como azul e eu vejo como vermelho, é azul ou é vermelho? Por que o meu sentido tá certo e o dele tá errado? O que o sexto empírico tá querendo dizer com isso? Ele não tá querendo dizer que então vamos negar tudo. Vamos simplesmente confessar que a gente não sabe. Talvez o jeito de perceber do ser humano seja o certo e dos outros animais seja o errado. A verdade é que nós não sabemos. E a melhor atitude quando a gente não sabe é reconhecer que a gente não sabe. Isso é o ceticismo. O ceticismo é uma atitude de reconhecer que a gente não sabe. Mas é mais do que isso. O ceticismo é a atitude de sempre continuar buscando a verdade. O cético é aquele que ama a verdade. O ceticismo não é a negação de que seja possível ou impossível conhecer a verdade. O ceticismo não é uma tese que se autocontradiz, não tem nada a ver. O ceticismo é uma atitude de continuar sempre buscando a verdade, sem nunca ter a segurança de tê-la encontrado. Isso é para o sexto empírico, ceticismo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.